Hoje a taxa Selic está em 11,75% ao ano, enquanto a inflação está em 11,30% ao ano. Isso faz do Brasil um dos únicos países do mundo a ter uma taxa de juros real positiva em 0,45% ao ano. Diante disso, será que faz sentido a gente investir em renda fixa, ser mais conservador? No vídeo de hoje eu vou responder essa questão e vou mostrar para vocês quais os tipos de título faz sentido a gente ter no nosso portfólio de investimento. Antes da gente começar, eu quero pedir para você que já assistiu algum vídeo meu para curtir esse vídeo, porque você sabe que esse conteúdo vai ser muito bom. Caso você ainda não tenha assistido nenhum vídeo meu, deixa para decidir se vai curtir lá no final, onde eu vou te lembrar. E se você não curtiu, não precisa deixar o seu like, não precisa se inscrever, eu pego você de uma próxima vez. A grosso modo, a taxa Selic ela representa o custo do dinheiro brasileiro, né? Ou seja, um investimento livre de risco. O investimento livre de risco nada mais é do que aquele investimento que a gente pode dizer que é o mais seguro daquele país. No mundo, esse investimento são títulos do Tesouro Americano, né? Títulos dos Estados Unidos. No Brasil, o que está mais próximo ao investimento livre de risco são os títulos atrelados à taxa Selic, né? Que paga a variação da taxa Selic. Por que esse investimento ele é livre de risco? Porque se eu investir em um Tesouro Selic e eu quiser resgatar esse dinheiro depois de um ano e o governo ele não tenha dinheiro para me pagar, ele tem aí algumas formas de poder criar dinheiro. Ele pode aumentar impostos, o que é extremamente impopular, ele pode se endividar mais e se ele não conseguir, ele pode imprimir mais dinheiro e me pagar. Então, por isso, é um investimento considerado livre de risco no Brasil. E é importante que vocês entendam que a taxa Selic ela sofre ajustes a cada 45 dias. Isso acontece porque o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é basicamente um clubinho de pessoas do alto escalão do governo e também do Banco Central, que se reúnem e decidem sobre o futuro econômico do Brasil, dada algumas circunstâncias que foram pré-estabelecidas, como sendo a principal a meta da inflação daquele ano. Se é estabelecido que a meta de inflação ela vai ser de 3,5% no ano de 2022, o Copom ele vai precisar buscar formas de conseguir atingir essa meta, né, dentro do intervalo de tolerância que é permitido segundo as regras do Banco Central. E quando a gente olha para a meta de inflação estabelecida pelo Copom, a gente vai ver que é uma meta de 3,5% para o ano de 2022, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima quanto para baixo. A gente vê que essa meta de inflação ela está bem longe, né? Mas como que eles vão conseguir atingir essa meta de inflação? Eles vão utilizar alguns instrumentos de política monetária, sendo talvez o principal a taxa Selic, né? Que é a taxa básica de juros do Brasil. Basicamente, se a inflação sobe, do outro lado a gente vai ter um aumento da taxa de juros. Por quê? Porque o dinheiro ficando mais caro, as pessoas vão consumir menos, elas vão pegar menos dívida e isso vai fazer com que o consumo de toda a economia seja menor, que faz com que o índice de inflação do país ele diminua. Por outro lado, se a taxa de inflação está mais baixa, ela está menor do que a meta que foi estabelecida, o Copom ele vai diminuir a taxa Selic, a taxa de juros. Isso vai estimular as pessoas e as empresas a consumir, a se endividar, a fim de manter certo nível de atividade econômica. Essas duas coisas, né, a inflação e a taxa de juros, elas sempre vão ficar nessa balança. Por quê? Porque para uma economia se desenvolver, um país ele não pode nem ter uma taxa de inflação muito alta, nem uma taxa de inflação muito baixa. Precisa ser mantido um certo nível de consumo dentro daquela economia. Então, por isso que o Copom ele tem alguns instrumentos de política monetária, sendo a taxa Selic o principal, para conseguir manter esse nível de atividade econômica a um nível aceitável. E quando a gente olha para o comportamento da inflação e da taxa de juros no passado recente, a gente vai ver que em maio de 2020 a inflação ela caiu para 1,88%. E essa queda foi por conta do confinamento que a pandemia causou. Por quê? Porque um dos componentes que tem um peso muito relevante dentro do índice de inflação é a componente ligado à energia, transporte, gasolina. Como as pessoas elas ficaram em casa, elas não gastaram com combustível e consequentemente levou a uma redução do nível de inflação do Brasil. E aí a gente vê, obviamente, a redução da taxa de juros para conseguir estimular a economia e aí quando as coisas começam a passar, o tempo começa a avançar, a gente vê que a inflação ela sobe de forma muito acelerada e a gente vê a taxa Selic em laranja subindo também de forma bem acentuada. Então essas duas coisas elas sempre vão andar de mãos dadas. E é importante que vocês saibam que essa taxa de inflação ela reflete a inflação dos últimos 12 meses, então é uma inflação passada, enquanto a taxa Selic, a taxa de juros, ela reflete o custo do dinheiro no presente, hoje.
Mas qual então é a perspectiva de inflação futura e de taxa Selic futura? E aí a gente precisa olhar para o relatório Focus, né? Um relatório que o Banco Central ele divulga toda segunda-feira em relação às expectativas do mercado a alguns indicadores econômicos. Aqui a gente vai olhar basicamente o IPCA, que é a inflação, e a taxa Selic. Então, para o ano de 2022 é previsto uma inflação de 7,65%, e é importante que vocês notem que essa inflação ela está sendo revista para cima há 15 semanas já. E quando a gente olha para a taxa Selic, a gente vai ver que atualmente ela está cotada para terminar o ano em 13,25% ao ano e ela sofreu um reajuste para cima nas últimas duas reuniões. Isso mostra uma coisa bem interessante, que o mercado ele já entrou em um certo consenso em relação a qual o limite de taxa de juros que o Brasil vai chegar em 2022, enquanto a inflação ela ainda permanece sem um consenso, mas é uma expectativa geral do mercado que o Brasil ele tem uma taxa de juros real positiva no ano de 2022, porque se a gente pegar aqui a taxa de juros 13,25 e subtrair a inflação, a gente vai ter uma taxa de juros real. Não só eu, muitas pessoas no mercado acreditam que a taxa de juros ela já está chegando no seu patamar máximo em 2022, porque quando a gente olha aqui para a expectativa do mercado em relação à próxima reunião do Copom, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de maio, a expectativa do mercado, né, mais de 90% das pessoas acreditam que vai ter um aumento de 1% na taxa Selic. E um dos motivos que me fazem crer que a taxa de juros ela está de fato chegando no seu limite máximo é o fato do Copom ele estar aumentando a taxa de juros há mais de um ano já. Quando a gente olha para esse gráfico novamente, a gente vai ver que ele começou a aumentar a taxa de juros em fevereiro de 2021, né? Mais precisamente em março de 2021. Então, há mais de um ano ele já está aumentando a taxa Selic. E a gente vai começar a ver os seus efeitos na inflação, na diminuição do índice de inflação agora. Obviamente, isso não é uma certeza, não é uma bola de cristal, eu não estou cravando essa certeza, mas a expectativa que eu tenho e de muitas pessoas no mercado é que a gente comece a ver esses efeitos na inflação a partir de agora, né? A partir desse ano de 2022. Obviamente, existem vários riscos que podem levar a inflação a aumentar ainda mais, como, por exemplo, a intensificação dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, o que vai pressionar ainda mais o preço das commodities energéticas e também algumas commodities ligadas à alimentação, como soja e milho. Um outro motivo que pode aumentar a inflação ainda mais é o risco de recessão econômica nos Estados Unidos, causado pela retirada de liquidez da economia, com o aumento da taxa de juros e venda dos ativos que o Federal Reserve tem em balanço. Então, retirando dinheiro dos mercados, isso vai fazer com que menos dinheiro fique disponível para a circulação, o que faz com que a atividade econômica diminua. E o aumento da taxa de juros faz com que os investidores optem pelo mercado americano, já que eles vão estar recebendo em dólar, né, a moeda de reserva global. Isso faz com que os investidores estrangeiros tirem dinheiro do Brasil e levem dinheiro para os Estados Unidos. Então, um risco de recessão econômica nos Estados Unidos pode aumentar a inflação no Brasil por conta do fator cambial, já que tudo no mundo é dolarizado. E um outro ponto é que se tivermos uma recessão no mercado americano de fato, isso vai levar a uma venda de investimentos, né? As pessoas vão vender os seus títulos públicos, as pessoas vão vender suas ações para ter dinheiro em mãos e isso vai pressionar o dólar para cima. Então, como tudo no mundo é dolarizado, a gente vai acabar sofrendo aqui, pagando mais caro pelas coisas e a inflação ela tende a aumentar no Brasil. Mas também existe o lado pró-Brasil e são vários lados pró-Brasil. Por exemplo, o Brasil ele é um país fortemente ligado às commodities e como a Rússia causou ali um conflito na Europa, os países estão boicotando a importação de produtos russos, que faz com que o Brasil ele seja um fornecedor desses produtos. Também tem o lado da Ucrânia, que ela não está produzindo aquilo que ela poderia produzir, porque ela está em guerra. O Brasil também pode ser um fornecedor dessas matérias-primas. E isso faz com que os investidores invistam no Brasil e, consequentemente, leva a uma diminuição do dólar. Então, por isso que a gente viu uma apreciação do real frente ao dólar nos últimos meses. Também tem o fato do Brasil ser um dos únicos países que tem uma taxa de juros real positiva. Quando a gente olha aqui a lista de países que tem uma taxa de juros real positiva, a gente vai ter a Rússia, né? A Rússia com uma taxa de juros em 17%, mas uma inflação em 16,7%. Só que lembrem que eu falei para vocês que a inflação ela é a inflação dos últimos 12 meses. E como a Rússia está em guerra, guerras são extremamente caras e guerras geram muita inflação. Então a Rússia, logo menos, ela não vai ter mais uma taxa de juros real positiva.
E aí a gente vê que quase nenhum país tem uma taxa de juros real positiva, o Brasil é um dos únicos países. Quando a gente olha novamente para as expectativas de taxa de juros, a gente vai chegar a uma taxa de juros de 13,25% e uma taxa de inflação em 7,65% em 2022. Então é uma taxa de juros real que é muito positiva, o que faz com que os investidores eles olhem o Brasil com os bons olhos e invistam dinheiro no Brasil. Isso traz uma segurança maior. E um outro lado para o Brasil também está relacionado com a taxa de juros, mas também com o mercado acionário, porque quanto maior a taxa de juros de um país, mais barato é o seu mercado acionário. Porque quando a gente vai fazer o processo de valuation, o processo de precificação de uma ação ao seu valor justo, a gente pega a geração de fluxo de caixa futuro de uma empresa e traz esse fluxo de caixa a valor presente junto a uma taxa de desconto. Algumas pessoas incluem nessa taxa de desconto o beta, que é a volatilidade, que eu não incluo nas minhas análises. Muitas pessoas também incluem um desconto em relação aos países emergentes, que eu também não incluo, mas sempre vai ter presente nessa taxa de desconto a taxa livre de risco daquele país, né? O investimento livre de risco. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, o investimento livre de risco no Brasil é a taxa Selic. E como a expectativa é de que a taxa Selic esteja em 13% em 2022, a taxa de desconto que a gente tem que aplicar no processo de valuation é uma taxa muito alta, o que faz com que o preço justo das ações seja jogado lá para baixo. E isso reflete no mercado acionário, né, subprecificando as ações brasileiras. E os investidores, eles enxergam isso com bons olhos, eles começam a investir no mercado brasileiro. Por quê? Porque a gente, de um lado, sabe que o mercado americano já está um mercado muito valorizado e aí os investidores começam a procurar oportunidades em outros mercados e por conta desses fatores, o Brasil ele é uma ótima oportunidade, o que consequentemente vai levar a uma diminuição do preço do dólar e isso acaba beneficiando muito o Brasil e também a redução da taxa de inflação. Eu já mostrei em outro vídeo meu um indicador que mostra que o mercado brasileiro de fato está muito barato, mas eu vou mostrar novamente aqui, que é o índice de PL do Ibovespa. O PL ele é um indicador que mostra o preço de uma ação em relação à sua capacidade de geração de lucro. Então, quanto mais baixo esse indicador, mais barato é aquela empresa em relação à sua geração de lucro. E quando a gente olha para o PL do Ibovespa como um todo, né, de todas as ações que compõem o índice Ibovespa, a gente vai ver que está em um dos patamares mais baixos da história, né? Mais baixo ali que o ano de 2003. Então isso mostra que de fato o mercado brasileiro está muito barato. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa sempre está ligada à outra. Alta da inflação leva a alta da taxa de juros, que causa queda no mercado de ações, os investidores começam a olhar para aquele país porque as ações estão baratas, eles começam a investir e o dólar começa a cair. O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês se vale a pena ou não investir em renda fixa. E quando a gente olha para os títulos que estão disponíveis no site do Tesouro Direto, né, onde eu empresto dinheiro para o governo, a gente vai ver que tem vários tipos de títulos. Aqui a gente tem aquele investimento livre de risco que eu falei para vocês, né, o Tesouro Selic, e ele paga basicamente a taxa Selic mais um componente pré-fixado muito baixo. Eu não vou falar sobre esse componente pré-fixado porque ele pode confundir vocês no vídeo de hoje, eu vou falar dele num outro vídeo, mas basicamente o Tesouro Selic ele vai pagar a taxa Selic. Se a taxa Selic está 13%, ele vai te pagar 13% ao ano. Existem também os títulos pré-fixados, que são aqueles títulos que a gente já sabe quanto que vai receber no momento que a gente está fazendo aquele investimento. É importante que vocês saibam que esses títulos pré-fixados, eles sofrem ali ajustes diários de taxa de juros, tá? Então, atualmente a gente tem aqui um tesouro pré-fixado com vencimento de 2025 pagando 12,19% ao ano, um tesouro pré-fixado com vencimento de 2029 pagando 12,21% ao ano e um tesouro pré-fixado 2033 com pagamento de juros semestrais com um rendimento de 12,35% ao ano. Também tem os títulos híbridos, né, que são os títulos que pagam a inflação mais uma taxa pré-fixada. A gente vai ver aqui que tem títulos com vários tipos de vencimento, né, vários prazos de vencimento, com cupom semestral, sem cupom semestral. E basicamente ele vai pagar a inflação mais uma taxa de juros pré-fixadas. Mas e aí, vale a pena ou não investir nesses títulos públicos? Bom, se você investir num Tesouro Selic porque a taxa Selic está muito alta, você tem que saber que quando essa taxa Selic começar a cair, a sua rentabilidade também vai cair, porque esse título acompanha a taxa Selic. Se você quiser ter uma rentabilidade garantida, você vai precisar investir em um título pré-fixado, né, que tem algum componente pré-fixado, que a gente já viu que é um título pré-fixado puramente ou um título híbrido, né, IPCA mais um componente pré-fixado. Porém,
você precisa saber que se você escolher investir em um título que tem um componente pré-fixado, você, para conseguir receber essa rentabilidade que é garantida de 12,19% e essa daqui de IPCA mais 5,39%, você vai precisar segurar esse título até o seu prazo de vencimento. Por quê? Porque no mercado financeiro, e eu já expliquei isso em um outro vídeo meu, quando ocorre o aumento de taxa de juros, a gente tem uma diminuição dos títulos que são pré-fixados. A gente vai ver o preço desses títulos pré-fixados cair muito e isso vai fazer com que esses títulos tenham uma perda de valor nominal, né? Se você precisar vender esse título porque você precisa de grana, você vai resgatar um valor menor do que você aportou. Já se você segurar esse título até o vencimento, você vai ter ali o que foi prometido para você. Então, por isso, você precisa ter muito cuidado quando você vai investir em títulos pré-fixados. Eu não gosto muito de títulos pré-fixados com vencimento muito longo. Por quê? Porque desde que eu me entendo por gente, o Brasil ele sempre dançou no fio da navalha. Ele sempre andou numa linha muito estreita entre o que é certo e o que é errado. E em grande parte do tempo, ele sai dessa linha certa e quase cai no precipício. Mas por vários motivos, né, por milagres ali divinos, acredito eu, consegue recuperar o equilíbrio e voltar a andar nessa linha muito estreita. Mas o Brasil, ele já teve chances de dar muito errado e ele conseguiu voltar para o caminho certo. E é muito complicado a gente investir em um título pré-fixado com um vencimento muito longo, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro do Brasil. A gente tem um exemplo muito claro desse risco quando a gente olha para os nossos vizinhos. Quais os nossos vizinhos são países bem-sucedidos? Nenhum, basicamente nenhum. Então a grande chance é que o Brasil ele faça parte da média, não que ele seja o único diferente. Eu acredito e torço para que o Brasil seja diferente, mas de fato existe um grande risco do Brasil não dar certo. Então investir em títulos pré-fixados com um vencimento muito longo, como a gente vê aqui, por exemplo, um Tesouro IPCA mais 2055, por mais que ele pague a inflação mais 5,8%, meu irmão, até você chegar no ano de 2025 para ter o seu dinheiro, você vai precisar sofrer diariamente vendo ali o seu patrimônio ser derretido pela marcação a mercado. Então, eu não gosto muito de títulos com vencimento muito longo. Existem títulos pré-fixados que, na minha humilde opinião, são títulos muito bons, como por exemplo o 2025 pagando 12,19%, porque 2025 está logo aí. Basicamente são 3 anos, né? 3 anos é um prazo muito curto quando a gente fala de investimentos. E também tem o Tesouro IPCA+, aqui 2026, que também é um prazo muito curto quando a gente fala de investimentos. Eu basicamente investiria nesses dois títulos pré-fixados porque eles não possuem um prazo de vencimento muito longo. E se eu investir nesses títulos que têm um componente pré-fixado e tudo der certo no Brasil, né? A inflação começar a diminuir, a taxa de juros também começar a diminuir, como esses títulos pré-fixados eles se valorizam com a queda da taxa Selic, eu posso ganhar um bom dinheiro com a marcação ao mercado e também são títulos com prazo de vencimento curto. Então eu investiria em um título pré-fixado com vencimento em 2025 ou um IPCA mais componente pré-fixado com vencimento em 2026. Porém, o meu estilo de investimento é mais focado em ser sócio de negócios do que credor de negócios ou de governos, porque quando eu sou sócio, eu vou ganhar ali dinheiro basicamente com a valorização das ações, né, com a apreciação do valuation daquelas ações e também com a distribuição de dividendos. Quando eu sou credor, eu só vou receber aquela rentabilidade garantida ali e acabou, eu não tenho mais direito sobre aquele negócio. Então, por isso eu prefiro sociedade do que ser credor daqueles negócios ou de governos. E como eu mostrei para vocês, a Bolsa Brasileira ela tá muito barata, tem muitas empresas com grande desconto e que vale a pena você investir, justamente porque a taxa de juros está muito alta, que acaba derrubando o preço das ações. E uma outra coisa que as pessoas esquecem é que também existe o setor imobiliário, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eles são ali um veículo de investimento que são muito popular entre os investidores brasileiros, porque o brasileiro gosta de receber dividendos mensais e eles são populares por uma série de motivos: alta liquidez, alta diversificação, isento de imposto de renda. Então os brasileiros gostam muito desse investimento, mas quando a taxa de juros ela sobe muito, eles pensam: por que eu vou arriscar meu dinheiro em renda variável, né, em imóveis, se eu posso emprestar dinheiro para o governo e ter ali uma segurança muito maior? Mas o que essas pessoas talvez se esquecem é que o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado de renda variável e que além dos dividendos que você vai receber mensalmente, quando a taxa de juros começar a cair, esses fundos imobiliários eles vão ter uma apreciação no valor das suas cotas e você vai ganhar muito dinheiro com isso. É a mesma coisa que a sua casa começar a se valorizar. Isso é muito bom, além do fato de você também estar recebendo aluguéis mensais. E quando a gente olha
para o desempenho do mercado de fundos imobiliários, a gente vai ver que esse mercado ele está parado basicamente desde julho de 2020. Então, se a gente traçar aqui a rentabilidade, ele não subiu nem caiu quase nada, né? Ele está parado. Ele está muito longe do topo que foi ali antes da crise do coronavírus, né? Ele está 13% abaixo. Então, os fundos imobiliários, eles também representam uma grande oportunidade para investimentos atualmente. E uma coisa que os investidores, principalmente os iniciantes, eles não conseguem entender é que não necessariamente um tipo de investimento ele precisa excluir o outro. Não é porque a taxa de juros está alta que eu vou investir somente em títulos públicos. Eu tenho que ter uma carteira diversificada. Então eu posso ser uma pessoa que tem o meu colchão financeiro ali, a minha reserva de emergência alocado em Tesouro Selic. Eu posso querer ganhar com movimento de marcação ao mercado, então eu tenho um título pré-fixado ou um IPCA mais um componente pré-fixado. Eu posso investir em ações, fundos imobiliários, REITs, ETFs, criptomoedas. Eu posso investir em todos os tipos de investimento porque um necessariamente não precisa excluir o outro. Não é porque um mercado hoje está me pagando mais que eu vou esquecer dos outros. Eu preciso ter a minha estratégia de investimento criada e eu preciso seguir essa estratégia e adequando essa estratégia de acordo com o ambiente macroeconômico, de acordo com a situação de cada empresa. Eu espero que esse vídeo ele tenha sido esclarecedor para vocês em relação às expectativas que a gente tem de inflação, taxa de juros, mercado de ações, mercado de fundos imobiliários. Inclusive, eu vou deixar na descrição aqui alguns vídeos que eu já fiz que vão ajudar vocês a ter um panorama mais completo dos investimentos, do risco de recessão econômica do Brasil, algumas ações que eu gosto, como a Meta e a Boa Safra. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você não gostou, não precisa deixar o seu like, não precisa curtir. Eu pego você de uma próxima vez, beleza? Tamo junto, demorou e até o próximo vídeo.